pessoa, vamos nos colocar de pé. Vocês estão felizes nessa noite? Você fecha os seus olhos, você entoe louvores ao Senhor nessa noite, amém? Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu
que Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e moderação. Você não é uma pessoa covarde. Você não é uma pessoa que tem medo. Declare isso através dessa canção. Amém? Vamos dizer, não tenho mais medo. Como uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Se você acredita nisso, diga: eu não sou mais escravo do medo. Nós somos filhos de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão. Aleluia, Senhor. Escute, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa parte aqui mais uma vez. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Se você crê que vai ver o Senhor face a face, levante as suas mãos. Jesus, Deus, nós somos teus filhos. Nós queremos te ver face a face, Jesus. Nós somos teus filhos. Essa é a nossa identidade. Nós somos seus filhos, Jesus. Nós somos. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é, meu irmão. Acredite nisso. Tome posse. Vamos
sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Aleluia. Nós somos teus filhos, Jesus. Oh, eu sou filho de Deus. Com toda a tua força, diga, eu sou filho de Deus. Aleluia, Jesus. Nós somos teus filhos, Pai. Diga mais uma vez, eu não sou mais escravo do medo. Diga com toda a tua força, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Obrigado, Jesus, porque nós não somos somente criaturas, mas nós somos filhos. Nós conseguimos essa filiação, Pai, lá na cruz do Calvário. Aquele preço que o Senhor pagou por nós há mais do que 2000 anos atrás. E nessa noite nós expressamos a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso prazer de estarmos aqui na Tua casa, Pai, como igreja, como família, para relembrar o Teu sacrifício por nós, Pai, em nome de Jesus. Queridos, é muito comum as igrejas evangélicas, uma vez por mês, nós celebramos o que nós chamamos de Santa Ceia. Eu quero ler uma passagem com você, do livro de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, vamos estar lendo os versículos 17 em diante. Fala o seguinte: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isso em memória. Diga assim comigo: fazer isso em memória de mim. Versículo 20: semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Queridos, é interessante que a ceia do Senhor, primeiro, é um mandamento. Não é simplesmente uma liturgia que as igrejas criaram para poder fazer uma vez por mês. Nós fazemos isso em virtude da obediência de um mandamento, que nós relembramos o sacrifício de Jesus. Eu não li os versículos anteriores, mas se você for voltar um pouquinho dos versículos anteriores, você vai estar vendo que Jesus chega no período da Páscoa. Isso aqui é na quinta-feira à noite. Durante o dia da quinta, ele chega e fala assim, ele se chama João e Pedro. João e Pedro, vem cá, meus discípulos. Olha, vocês vão até um certo local. Lá vocês vão estar vendo um homem, um cântaro. Vocês observam onde eles vão entrar, onde ele vai entrar. Na casa que ele entrar, você chega com o dono da casa e fala o seguinte: olha, o mestre quer celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Onde é que ele pode celebrar? E Jesus fala o seguinte para Pedro e João: olha, lá você vai pedir, vocês vão pedir para ir no espaço para a gente celebrar a ceia. E aí o João e Pedro fizeram exatamente isso. Lá eles conseguiram, a Bíblia fala, no cenáculo, a parte superior. A gente teve lá onde eles falam que acredito que seja. E lá um espaço muito propício para que Jesus pudesse celebrar na noite da quinta-feira a Santa Ceia, um momento de comunhão com os seus discípulos. Então observe que é muito claro o texto lucano, também os textos de 1 Coríntios, que a gente vê no capítulo 11, a gente vê também isso em Mateus e Marcos, que o pão é uma tipificação do corpo de Jesus. E observe que Lucas fala o seguinte: esse aqui é o cálice da nova aliança. Por que é nova aliança, gente? Porque até a morte de Jesus, no Antigo Testamento, as pessoas matavam às vezes uma pomba, matavam um carneiro, um cabrito, um bezerro, para poder derramar aquele sangue. E aquele sangue derramado purificava o pecador. Então pelo menos os israelitas tinham que fazer isso uma vez por ano.
E Jesus chega de uma vez por todas e fala o seguinte: olha, eu vou derramar o meu sangue, o sangue do meu próprio Filho de Deus falou, para que possa abolir o sacrifício de animais. E esse sangue, a partir de então, é que vai te purificar de todos os pecados espirituais que a gente comete. Então eu quero que você, por favor, agora pegue os elementos aqui da Santa Ceia. Você pode pedir que o meu querido Theo e também o Fábio vão estar distribuindo agora. Vamos estar abençoando, consagrando agora. E aqui nós estamos diante, espiritualmente falando, não somente de um elemento físico, mas de um elemento espiritual, que é o corpo de Cristo e o sangue de Jesus derramado por nós. Eu quero que você possa receber. Fique com seus olhos fechados, fique um momento de adoração diante do Senhor, em nome de Jesus. A Santa Ceia é um relembrar, é um memorial. Isso aqui foi feito, gente, para a gente nunca esquecer que alguém, Jesus Cristo, pagou um preço muito grande pelos nossos pecados, em nome de Jesus. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Diga para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você pode pegar o seu pão agora, levante aos céus. Pai, nós entendemos piamente que nós não estamos diante de um elemento físico e simplesmente comestível. Nós estamos diante, Pai, do Teu próprio corpo, que foi moído pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter hoje, dia 6 de novembro de 2022, salvação, libertação, regeneração das nossas almas, cura interior, que possamos ser restaurados por dentro e por fora. Nós recebemos agora o Teu corpo, Pai. Nós vamos agora ingerir esse corpo dentro de nós. A gente vai receber agora, espiritualmente falando, renovação espiritual. Vamos receber agora, Pai, cura física. Vamos receber agora, Pai, abastecimento espiritual, para que possamos ter uma semana e um mês de vitória, em nome de Jesus. Você pode participar do corpo do Senhor. Comece a glorificar Ele. Comece a glorificar Ele. As muitas palavras, Pai, são ínfimas para a nossa gratidão pelo Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu sangue. Levante o cálice. Esse cálice simboliza, Pai, o Teu sangue. Tua palavra diz que foi derramado total por nós que éramos pecadores, que merecíamos o inferno. Irmãos, a medicina diz que o corpo humano tem em média entre 5 a 6 litros de sangue. Todo ele foi derramado para que nós pudéssemos ter vitória espiritual. Então você vai tomar aqui agora o corpo de Cristo. E se você precisa de vitória na vida financeira, você vai pedir agora. Se você precisa de vitória no seu casamento, você vai pedir agora. Se talvez você está lutando para vencer um pecado, você fala: Deus, eu vou tomar agora o Teu sangue, e eu declaro que eu serei agora restaurado, mudado, transformado, em nome de Jesus. Nós abençoamos o cálice agora, Pai, e recebemos com gratidão o Teu sangue por nós, em nome de Jesus. Podei participar, meus amados. Vamos adorar Ele mais em nome de Jesus.
Cantamos aleluia. Se você sabe, você pode cantar conosco. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. diga, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Diga mais uma vez, para sempre, para sempre exaltado é, para sempre exaltado é, para sempre ressuscitou, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, aleluia, não temos mais medo. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pra gente encerrar, você vai dizer, mas eu sei. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Obrigado, Jesus. Aleluia, nosso Deus está vivo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque sabemos, Deus, que o Senhor é vivo e poderoso, Deus. Sabemos, Deus, que a nossa confiança está em Ti, Deus, não está em homem, Deus, não está em autoridades, Deus, está no Senhor, Deus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, junto com nossos irmãos, Deus. Nós queremos Te dar este culto, Deus, Te apresentar este culto ao Senhor, Deus. Nós não viemos aqui para ser servidos, mas para servir a Ti, Deus, de todo o nosso coração, Deus, de fato e de verdade, Deus. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário, Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Diga assim comigo, ainda há esperança. Olha para quem está do seu lado, diga assim, ainda há esperança para você. Queridos, antes de eu começar aqui, eu quero contar uma história para você. Edmund Hillary foi o primeiro homem a subir no Monte Everest. O Monte Everest tem uma altitude de 8.848 metros. Ele, juntamente com seu instrutor chamado Sherpa Nogai, eles fizeram essa façanha em 29 de maio de 1953. Mas no ano anterior, ele tinha tentado e ele fracassou. Ele chegou bem perto do cume do monte, mas aí não conseguiu. E aí, mesmo assim, os ingleses viram que ele era um cara esforçado, um atleta batalhador, um atleta que tinha foco, e convidaram Edmund Hillary para poder fazer uma palestra na Inglaterra. E ele começou a falar de toda a preparação que ele teve para tentar subir no monte, e falou que, isso foi em 1952, e falou que era uma cara disciplinada em relação à alimentação, à academia, a foco, a treinos.
E no meio da palestra, ele olhou, tinha como fosse um quadro. E lá tinha um desenho, um gráfico de onde é o começo do monte, onde é o cume do monte, até onde ele foi. Ele parou, deixou o microfone e fez isso aqui, ó. Monte Everest, ano passado você me venceu, mas esse ano eu vou te vencer, porque você já chegou no seu limite e eu ainda estou crescendo. No final do ano de 1953, ele foi o primeiro homem a pisar no cume do Everest. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes a vida nos derruba, sim ou não, gente? Muitas vezes a gente coloca a esperança da gente numa determinada coisa, num determinado candidato, num determinado patrão, numa determinada cidade, numa determinada comunidade, e dá alguma coisa errada, e eu fico, e agora? O que vai acontecer comigo? Nós temos que orar para os montes que nós temos. Diga assim comigo, cada um de nós temos nosso próprio Everest. É olhar para o Everest e falar o seguinte: olha, você me venceu, pode ser o pecado. Você me venceu o pecado, mas a partir de agora eu vou vencer você, porque eu estou crescendo. Diga assim comigo, eu estou crescendo. Aleluia. Vamos ler juntos o texto aí de capítulo 14 de Jó, versículo 7 a versículo 9. 14 de Jó, 7 e 9. Está no telão aí? Vamos ler juntos? Porque há esperança para a árvore, mesmo sendo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. O que é rebento, gente? É um pequeno broto de uma planta, um renovo, um gomo de uma planta. Versículo 8: se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Versículo 9, vamos falar juntos? Ao cheiro brotará, e dará como planta nova. Queridos, essa aqui é uma história de Jó, tá? O livro é de Jó. E é interessante que quando eu vejo a história de Jó, eu observo que ele foi um chefe tribal muito piedoso e íntegro. A Bíblia diz que ele foi um homem muito abençoado, ele teve muita prosperidade financeira. E a Bíblia diz que ele chegou a se tornar o homem mais poderoso do Oriente. Gente, quando a gente fala hoje de mundo dos negócios, de fama, o cara mais poderoso, quem é hoje? Qual é o mais rico do mundo? Americano, comprou agora o Twitter. O cara mais rico, o cara mais famoso. Esse cara é mais famoso da América, do Ocidente, do mundo, na verdade. Nos tempos de Jó, os historiadores relatam que era o homem mais aclamado. Era o sujeito mais próspero, mais inteligente, abundante. Mas você sabe da história, que eu não vou entrar aqui agora no mérito, mas ele passou por muitas tribulações. Mas o texto aqui fala que, a gente começou falando sobre árvore. Na Bíblia, muito interessante, você vai para os evangelhos de Marcos, Mateus, João, Lucas, você percebe que Jesus fazendo uma analogia nossa com árvores. Chega e fala o seguinte: olha, a árvore que não der fruta é cortada e lançada. Então nós somos como árvores frutíferas. Amém ou não, gente? Então existe uma analogia do cristão com a árvore. E ele fala o seguinte, que mesmo cortada, ainda vai se renovar. Então, querendo ou não, muitas vezes a vida nos dá uma rasteira. Às vezes a pessoa se encontra diante de um casamento frustrado, se encontra diante de uma situação financeira comprometedora, se encontra diante de um pecado que há anos tenta vencer e não consegue vencer. Isso é o quê? Isso é corte que a vida dá nessa árvore que somos eu e você. Mas é interessante que a Bíblia diz que mesmo se ela ficar velha e ela cair e morrer o tronco da árvore, a Bíblia diz que essa árvore, ela vai o quê? Brotar. Ela vai o quê? Ela vai renascer. Ela vai nascer a partir daquele tronco morto, uma árvore nova. Isso aqui é muito forte. Quando a gente vê a história de Jó, diante do caos mais terrível, no capítulo 19, versículo 25, ele fala o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Esse caso aqui, ele tinha sido cortado, gente.
O primeiro capítulo é muito claro. Perdeu os 10 filhos, perdeu toda a riqueza, perdeu a fama, perdeu a estabilidade, perdeu os seguidores do Instagram, perdeu os seguidores do YouTube, perdeu tudo. Até a esposa falava: cadê o teu Deus, Jó? Amaldiçoa, sai da igreja, Jó, sem futuro. Ao ponto que a Bíblia diz que Jó ficou da planta do pé ao fio do cabelo, com tumores. A Bíblia diz que ele foi para cinza e para o pó, com um ato de humilhação, de tristeza, de dores. Seu corpo com certeza tinha mau cheiro, mas diante do caos, estava cortado para as pessoas, estava desacreditado. Mas ele falou o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Diga assim comigo: eu sei que o meu Redentor vive. Versículo 9 fala que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Na Bíblia é muito comum também nós encontrarmos a água como uma tipificação, como uma figura do Espírito Santo, como uma figura de regeneração, de lavar, de ser restaurado, de ser limpo. Então, a água do Espírito dentro de nós vai fazer com que nós possamos brotar frutos, mesmo quando a gente foi cortado diante do caos. Queridos, é interessante também, falando sobre esperança, existe uma área teológica que defende a aparição de 142 vezes na Bíblia da palavra esperança. 142 vezes. Eu vou falar com os irmãos aqui agora dessas expressões. Eu separei 3 para a gente compartilhar com vocês aqui hoje. A primeira expressão é tikvá. Eu falo um pouquinho sobre isso aqui no meu livro Atitude, o primeiro capítulo. Se você não leu, você pode ler depois, fale comigo. Tikvá vem do verbo gavá, que significa o quê? Olhar esperançosamente em uma direção particular, ou esticar uma corda. Diga assim comigo: olhar esperançosamente numa direção, ou então esticar uma corda. Essa palavra tikvá hebraica, ela aparece em torno de 33 vezes na Bíblia. E é interessante que foi exatamente essa palavra, esse verbo gavá, que a prostituta Raabe usou. Você pode notar, a gente não vai estar lendo aqui, Josué capítulo 2. A Bíblia fala o seguinte, que Josué, líder do povo de Israel, ele manda 2 espias para poder espiar Jericó, para conhecer a cidade de Jericó, para depois montar estratégia para poder tomar aquela cidade. Quando chega lá, a Bíblia relata que o rei soube que os 2 espias estavam lá. E aí era queima de arquivo. Chegou lá, vou queimar, para que não volte informação para Israel. O que fez Raabe, a prostituta Raabe, a Bíblia diz que ela escondeu esses 2 espias. Ela falou o seguinte: olha, eu sei que Deus já deu para vocês Jericó, eu sei que vocês vão conquistar essa cidade, eu sei que isso aqui já é uma realidade. Ela falou o seguinte: mas eu peço que vocês salvem a minha vida, a vida dos meus entes queridos. O que os espias falaram? Olha, Raabe, nós somos gratos porque você nos guardou. Vamos fazer o seguinte: quando a gente vier tomar Jericó, você tem, para que essa promessa seja feita, você tem que colocar todos os seus parentes nessa casa que está aqui agora, e você vai esticar, diga assim comigo, esticar uma corda, um cordão escarlata, vermelho. Você vai colocar esse cordão esticado sobre a sua casa. Isso é um sinal de que quando a gente vier tomar a cidade, queimar a cidade, matar os inimigos, nós vamos respeitar aquele sinal que está sobre a sua casa. Então, tikvá, gente, é exatamente isso. É olhar esperançosamente numa direção. Diga assim comigo: olhar esperançosamente numa direção. Deixa eu lhe perguntar, o que você tem olhado? Tem olhado o Jornal Nacional, que fala sobre só miséria, críticas? Você tem olhado sobre desemprego, ou você tem olhado para a Bíblia? Qual é a direção que você tem focado os seus olhos? Isso é forte. Segunda palavra que a gente fala sobre esperança.
Diga assim comigo, Yashau. É permanecer confiante. Diga assim comigo, permanecer confiante. Diga assim, aguardar pacientemente. Essa palavra Yashau, no Velho Testamento, ela aparece 38 vezes. É interessante que a primeira aparição dela é no Gênesis capítulo 8, versículo 10, onde fala o seguinte: e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. Gente, Noé, que fala de Noé, foi um cara que teve que esperar muito. O cara passou 120 anos construindo uma arca. É muitos anos ou não, gente? São muitos anos? Meu Deus do céu, 120 anos. Aí ele espera arrumar todos os animais que coloca dentro daquela arca. Depois ele passa 40 dias esperando a chuva, e chuva, e chuva, e chuva. Passa 150 dias, 5 meses, esperando as águas baixarem. Depois ele solta, a gente já falou sobre isso aqui alguns meses atrás, ele solta um pássaro, e aí depois um corvo, depois volta, depois solta de novo, depois ele solta uma pomba aqui, ó, e ele vai e espera pacientemente, queridos. Diga assim comigo, esperar pacientemente. Olha só, e permanecer confiante. Agora, isso aqui é muito forte, por quê? Porque nós não somos, dentro do processo da esperança, nós temos que aprender a esperar. Nós somos uma geração micro-ondas, uma geração que tudo é para ontem, não é isso? Tudo é muito rápido, a gente não sabe esperar. Então é importante, dentro do processo de conseguir as bênçãos de Deus, a gente aprender a esperar. Uma outra palavra agora no grego, no Novo Testamento, é elpis. Diga assim comigo, elpis. Refere-se ao quê? A permanecer confiante numa promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Amém? Diga assim, eu tenho promessas. Então, olha só, é permanecer o quê? Confiante nessa promessa. Eu quero ver com você, veja comigo aí no telão, um texto que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da generosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e diga-se comigo, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo, em algumas passagens, ele vai linkar 3 virtudes. Ele vai falar sobre fé, sobre esperança e sobre amor. Então ele fala, na esperança, ele fala o seguinte: olha, vocês têm uma esperança firme. A esperança firme de quê? De que o Senhor Jesus é que opera em vós. É o Senhor Jesus que opera dentro de vocês. Então, queridos, o que você tem? Quais são as promessas que Deus tem dado para você? Quando a gente abre a Bíblia, nós temos promessas sobre financeira, promessas sobre criação de filhos, promessas sobre vencer o pecado, promessas sobre saúde divina. Quais são essas promessas que você precisa tirar da Bíblia e colocar em suas vidas? É interessante também, Josué capítulo 21, versículo 45, fala o seguinte: de todas as boas promessas do Senhor, nação de Israel, diga assim comigo, nenhuma delas falhou. Diga assim, todas se cumpriram. Queridos, o mesmo Deus que operou os milagres no povo de Israel, na liderança de Josué, é o mesmo Deus de hoje. Olha só, todas as promessas do Senhor, nenhuma falhou. Nenhuma falhou. A Bíblia diz algumas promessas, por exemplo, Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. 1 João 4:4. A Bíblia diz que Filipenses 4:3, tudo eu posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz para você que é pai, você que é mãe, Isaías 54:13, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande serão a paz deles. Amém, queridos? Nós temos muitas promessas, então nós temos que fazer o quê? Nos apropriarmos e entendemos que todas elas vão se cumprir. Agora, para que isso aconteça, o que eu preciso fazer? Preciso permanecer confiante nessa promessa. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui para você. A Bíblia relata
de um casal, a gente não vai estar lendo aqui agora, Abraão e Sara. Abraão chega para Abraão e fala o seguinte: Deus, Abraão, você vai ser pai de uma multidão. E Abraão recebe aquela palavra. Só que quando Abraão recebe aquela palavra, ele tinha 75 anos de idade. E agora ele está com 99 anos, 24 anos depois, chega um anjo, a gente chama na teologia uma teofania, uma aparição física de alguém, mas que na verdade é a tipificação do próprio Deus. Isso é a teofania. Chega 2 homens e dão uma promessa, confirma: olha, Abraão, daqui a 1 ano você vai estar com seu filho nos braços. A Bíblia diz que Sara sorri. Como? Ele tem 89 anos, como? Abraão com 99 anos, como? Mas a Bíblia relata que depois de 1 ano daquela palavra, Deus cumpriu a promessa. Agora observe, de 75 anos para 100 anos são quantos anos, gente? Diga assim comigo: 25 anos esperando uma promessa se cumprir. Muitas vezes nós temos aquele problema que a gente nada está chegando na bênção, aí desiste, aí vai para o mundo. Existem estatísticas que dizem que nós temos no Brasil 40 milhões de desviados. Lutaram, confiaram em Deus até certo momento, e depois, não quero mais, não confio mais, não permaneço mais, não acredito nas promessas de Deus. Então Abraão recebeu porque ele confiava. Diga assim comigo: eu permaneço confiante na promessa. Agora, eu quero falar algo com você aqui, de fazer uma pergunta. Por quantos anos você tem esperado o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Quantos anos? A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Eu quero falar com você aqui um texto interessante que eu gosto. Quando eu falo de esperança, eu gosto de falar sobre esse texto. Veja comigo aí, por favor, no telão, Isaías 65, versículo 10. Isaías 65, 10 diz o seguinte: Saron servirá de campo de pasto de ovelhas. Ok até aí? Diga assim comigo: Saron servirá de campo de pasto de ovelhas. Até aqui por enquanto. Saron é uma terra plana, pastos verdejantes, tudo bem plantado, bem regado. O que simboliza? Quando tá dando tudo certo para mim, tá tudo bem, estou com saúde, estou com uma esposa linda, tenho um filho lindo, tenho recursos financeiros, tenho cabeça boa, tenho sonhos, estou na melhor fase da minha vida. Isso aqui é o quê? Saron. Alguém está no Saron aqui? Amém? Eu vou perguntar de novo. Alguém está no Saron aqui? Aleluia, em nome de Jesus. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente trafega do Saron. Eu quero voltar aqui para o primeiro texto que eu li para você. A árvore é cortada, acontece uma fatalidade. Então eu saio da campina verde, da bonança, e eu começo agora a me dirigir ao vale de Acor. Esse verbo no grego aká significa perturbar, problemas. Então eu saio do momento de prosperidade, de alegria, de realização, de ascensão, e eu começo agora a trafegar por muitos problemas, muitas perturbações. Problemas nos negócios, problemas na família, na saúde, com o vizinho, problemas mentais, problemas espirituais. Aquilo começa a me perturbar. Mas olha o que a Bíblia fala aqui. Olha a promessa para quem tem esperança. Então, no vale de Acor, vai ser transformado, diga assim comigo, o vale de Acor é transformado em lugar de repouso. Ah, meu Deus do céu. Olha só. Então, a promessa de Deus é o seguinte: nas mais densas tribulações, dos problemas mais terríveis, aqueles que eu acho que eu não consigo vencer, a Bíblia diz que é exatamente lá que eu vou encontrar o quê? Repouso. Diga assim comigo: no vale do Acor eu encontro repouso. Queridos, que coisa forte. Mas isso é para quem, gente?
Para quem tem o quê? Esperança. Ele termina falando o seguinte: isso é um lugar de repouso, de gado, para o meu povo que me buscar. A esperança bíblica sempre vai me levar na direção de buscar o Senhor. Sempre. Por quê? Porque ela é bíblica. Eu não encontro ela nas minhas próprias meritocracias. Eu não encontro ela nos meus próprios conhecimentos. Eu encontro em Deus. Então é nele que eu encontro a esperança diante do verbo barcar, do verbo perturbar, das confusões que muitas vezes a vida me leva. Uma outra passagem que reforça essa questão aí, Oséias capítulo 2, versículo 15, fala o seguinte: e lhe darei dali as suas vinhas. Diga assim comigo: e o vale de Acor por porta de esperança. Meu Deus, o vale das perturbações, das inquietudes da tua alma, o vale da escassez, o vale da desesperança, a Bíblia diz que é exatamente lá que você vai encontrar uma porta de esperança. Aleluia. Olha só, você encontra uma porta de esperança. Eu quero falar para você: ainda há esperança. Ainda há esperança. Dizem, queridos, que para todo fim existe um recomeço. Dizem que uma história terminar, ela precisa terminar para que outra se inicie. É compreensível, eu entendo que exatamente os recomeços não são algo fáceis. Nós começamos essa igreja aqui com mais 3 famílias missionárias que vieram comigo. Não é fácil começar. Então é difícil começar algo, é difícil mudar de lugar. Mas não é impossível dar certo. Fica assim comigo: não é impossível dar certo. Fica assim: já deu certo. Olha só, queridos, o cair e o levantar faz parte de qualquer pessoa. Voltando para a história de Jó, Jó estava tudo bem com ele, estava tudo certo, famoso, rico, reconhecido na cidade, prestigiado, aclamado, respeitado. Morre os 10 filhos, perde tudo, vai para a sarjeta. Então o cair e o levantar faz parte de todos nós. Agora, nós devemos encarar as mudanças como oportunidades, não como ameaças. Quando a gente tem esse entendimento, nós encontramos forças para poder vencer os obstáculos. Eu quero falar com você aqui agora de alguns perigos que a gente tem que ter cuidado diante das circunstâncias difíceis. O primeiro perigo é o seguinte: incredulidade. A Bíblia diz, o escritor de Hebreus falou, em Hebreus capítulo 3, versículo 12, fala o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vocês um coração perverso de incredulidade, que vos afaste de quem? Do Deus vivo. Então, um antídoto para a esperança é a incredulidade. Eu não creio. Minha cabeça não funciona assim. Não dá certo. Não vai dar certo o novo governo. Não vai dar certo, não. Tinha que ser o meu. Incredulidade. A Bíblia fala o seguinte: olha só, tende cuidado. O que é cuidado, gente? Quando a gente vai estacionar um carro, que está bem apertado a garagem, a gente faz com cuidado, não é isso? Dá uma ré, olha para o retrovisor, olha. Às vezes a gente está sozinho, a gente até desce, olha, sai daqui. Cuidado, bem cuidado. Tente cuidado para que jamais aconteça haver dentro de vocês um coração perverso de incredulidade. O escritor de Hebreus, ele associa a incredulidade a uma perversão espiritual. Quem é incrédulo é perverso espiritualmente falando, no entendimento do autor de Hebreus. Olha só, e a incredulidade, o que é que acontece? Ela me afasta de Deus. A esperança me aproxima, me faz buscar, me faz reconhecer que eu vou conseguir, me faz olhar para o Everest e falar: olha, você me destruiu, mas agora é minha vez, eu vou conseguir. Isso é esperança. A desesperança: não consigo, nunca vou conseguir, não tenho preparo físico,
Não tenho, é muito alto, 8.848 metros, não dá. Isso é desesperança, isso é incredulidade. O segundo inimigo que a gente tem que ter cuidado, a esperança, é a murmuração. Diga assim comigo, murmuração. Paulo fala aos Coríntios, no primeiro livro, do capítulo 10, versículo 10, fala o seguinte: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O contexto disso aqui é o seguinte: o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida. A Bíblia diz que de todos eles que saíram, somente Josué e Caleb saíram de lá e chegaram até o destino final. Os demais, todos, diga assim comigo, todos, durante os 40 anos, morreram no deserto. E a Bíblia diz que um dos perigos é o quê? Por que eles morreram e foram exterminados? Porque murmuraram. Enquanto a esperança me faz dizer, eu consigo, não por causa de mim, por causa do Senhor que me prometeu, eu vou conseguir. A desesperança fala o seguinte: está difícil. Irmão, edifício é prédio. Edifício é prédio. A desesperança também fala o seguinte: você não consegue, você não vai conseguir ter um casamento feliz. A desesperança fala o seguinte: você não vai conseguir ter uma vida próspera financeiramente, você não vai conseguir trazer seu marido para a igreja, seu filho nunca vai sair das drogas. Isso é desesperança. E a pessoa começa o quê? A murmurar. Não vai dar certo não. Isso foi, segundo o texto paulino aqui, a causa de serem exterminados. Irmão, sabe o que é exterminar? É morrer de maneira abrupta. Todos, ninguém chega, porque murmuraram contra o Senhor. Agora, olha só, o que fazer diante dos momentos difíceis? Primeiro, desenvolva profunda intimidade com Deus. Diga assim comigo, desenvolva profunda intimidade com Deus. O que foi que Jó fez? Veja comigo aqui no telão, olha só, 42 versículo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó entendeu depois que passou por toda aquela prova, depois que foi cortado pela vida? É Deus, eu não te conhecia direito. Deus, eu pensei que o Senhor era uma coisa, e na verdade os problemas me ajudaram a entender que o Senhor é muito maior. Então, diante da desesperança, nós precisamos, meus irmãos, ter intimidade com o Senhor. Observe que eu falei para vocês há pouco tempo lá, o texto de Isaías 65, 10, lá fala o seguinte, que é para o povo que me buscar. Vocês lembram? Se eu busco Ele, eu vou encontrar esperança. Se eu não busco, obviamente já está intrínseco no texto, é só interpretação de texto. Se eu não busco, eu não tenho vitória. O que eu posso fazer diante dos momentos difíceis? Segunda coisa, eu preciso ter integridade. Diga assim comigo, integridade, vida íntegra. Jó falou o seguinte, Jó capítulo 27, versículo 5: nunca afastarei de mim a minha integridade. Diga assim comigo, nunca. Diga assim, nunca afastarei de mim a minha integridade. Quando existe esperança dentro de mim, a integridade é uma alinhada. A integridade faz parte de quê? É uma amiga, não é oposição, é uma parceira na minha vida. Terceiro ponto, nós temos que ter o quê diante da desesperança? Confiança, diga assim comigo, confiança plena no agir de Deus. Eu leio para vocês ainda agora, capítulo 19, versículo 25 de Jó, ele fala o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive. Redentor é libertador, protetor, defensor, justificador. Ele vive e ele vai se levantar. Irmãos, eu quero falar algo aqui para vocês. Não saia daqui hoje sem esperança. Sai daqui decidido, eu sei que ele vive. Se não chegou ainda, vai chegar. Eu vou conseguir essa bênção, eu vou conseguir esse milagre em nome de Jesus. Amém ou não, gente? Por quê? Porque ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Para a gente finalizar, eu quero
falar para você que você precisa sonhar com dias melhores. Eu acho interessante o que Fernando Pessoa falou, um escritor português. Ele falou o seguinte, que o homem é do tamanho do seu sonho. Parece que eu acho que ele leu Provérbios 23:7. Fala que aquilo que o homem pensa, ele é. Eu acho que ele colou um pouquinho do Salomão e falou, vou dar só uma mudada assim aqui. Mas é verdade. O homem é do tamanho do seu sonho. Steve Jobs falou o seguinte, que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que você deixou de existir. O Walt Disney falou que se você pode sonhar, você pode fazer. Você precisa, nesse final de ano e para 2023, sonhar com coisas grandes. Pessoais, sonhe com coisas grandes, com vitórias, aquelas vitórias que você tem buscado há anos. Esse ano é um ano novo, é um ano de vitórias, de bênçãos, de realizações, de concretizações, amém ou não, queridos? Marcos falou o seguinte, palavras de Jesus, ele citou Jesus, ele disse que tudo, diga assim comigo, tudo é possível ao que crê. 1, 2, 3 e... Tudo é possível ao que crê. Mão no coração, diga assim, eu creio e eu posso. Eu creio e eu posso. Aleluia. Olha só, o Senhor sempre é bom e se importa com você. Deus, Ele é especialista em nos oportunizar novos recomeços. Ele é especialista em dar a todos nós que estamos aqui nessa noite uma oportunidade de escrever uma nova história. Agora, para isso nós precisamos o quê? Desenvolver a esperança. Eu quero fazer uma aplicação muito prática aqui. Há uma semana atrás, nós passamos por um maior processo eleitoral do país. Se eu ou você, o nosso candidato não foi eleito, nós como cristãos, nós temos que ter esperança em Deus, de que o nosso país vai ser melhor, amém ou não, gente? Amém. Porque o nosso país, a nossa esperança não é no homem, não é no partido político, é em quem? No Senhor. Então o que é errado? O crente, o candidato dele perdeu e agora ele fica reclamando, ele fica murmurando, ele fica dizendo, não vai dar certo não, tinha que ser o outro. Isso é mentira do diabo, irmão, porque a nossa esperança não é no homem, é no Senhor, amém ou não, gente? Então você tem que olhar para 2023, o presidente que foi eleito vai ser bênção, amém ou não? Amém. Vai ser um homem de sucesso, amém? Amém. Os ministros vão ser homens de honestos e trabalhadores, amém? Amém. Nosso país vai crescer, amém? Amém. Desemprego vai diminuir, amém? Amém? A gente tem que ter essa esperança, gente. Nós não podemos olhar, meu Deus, não foi aquele que eu queria. A Bíblia diz que tudo, Romanos 8, 28, coopera para o bem daquele que ama a Deus. E muitas vezes o bem, pela minha epistemologia, pelo meu ângulo de macrovisão que eu tenho, não é aquilo que eu tenho. Deus tem um plano maior. Então nós temos que ter esperança de quê? Num país melhor, num país justo, num país que vai crescer. O PIB vai aumentar nesse país, nós vamos ter uma economia crescente, nós vamos ter muitos alunos, irmãos, passando no Enem, estudando, produzindo. Por quê? Porque essa esperança que nos move para frente. Da mesma forma, se o seu candidato ao governo não foi eleito, não fique preocupado com isso. Ore pelo atual governador que foi reeleito, para que ele possa ter 4 anos de quê? De muito trabalho, um trabalho na parte da educação, na economia, na infraestrutura, no lazer, no turismo. Nós temos que orar e olhar para 2023, os próximos 4 anos, com um olhar de esperança, em nome de Jesus. Agora, Jó, diante das mais densas trevas, ele não se permitiu transitar na rodovia da desesperança. Irmãos, se tinha um sujeito que tinha toda a razão para poder ser um cara desesperançoso, triste, acabado, arrasado, era Jó. Mesmo assim, ele permaneceu o quê? Firme, com esperança. Ele vive, o meu Redentor vive, já deu certo, eu consegui. A mulher fala, trai-te Deus, eu não vou trair meu Deus, porque eles tinham o quê? Um coração de esperança. Quando eu tenho esse coração de esperança, o que acontece? Veja comigo no próximo slide aí,
Jó 42, 10. E o Senhor, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Quando eu tenho esperança, no tempo certo, o tempo na Bíblia é Kairos, no Kairos de Deus, eu vou ter tudo restituído. Porque eu mantive o quê? Esperança acesa dentro do meu coração. Eu gosto de uma frase, na verdade de uma metáfora que Charles Spurgeon falou, já falei aqui dias atrás. Ele fala que as coisas espirituais e mundanas, ele faz uma analogia a dois animais. Ele fala o seguinte: aquele animal que você mais alimentar vai ser o mais forte. Vamos trazer essa analogia para cá. Nós temos do lado direito esperança, do lado esquerdo o quê? Desesperança. Você vai alimentar quem? Eu vou perguntar de novo. Você vai alimentar quem? Se você alimentar a esperança, vai se tornar um animal forte. E aquele que não é alimentado vai ficar fraco e possivelmente até pode morrer. Olha só, queridos, eu falo no meu livro que eu escrevi com minha mãe, na contracapa do livro eu falo o seguinte: que aquele que se levanta após cair, ergue-se mais forte. Nenhum de nós, a Bíblia não diz que a gente nunca vai cair. Aliás, Jesus falou lá em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo vocês vão passar por aflições. Ele falou. Mas ele fala o seguinte: mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci. Então o que a Bíblia me leva é o seguinte: olha, vocês vão passar por muitas adversidades, mas vocês podem vencer. Por que vocês podem vencer? Porque Jesus o quê? Venceu. Quero terminar contando uma história para você. Diz que uma certa garotinha, ela tinha um animal de estimação, e aquele animalzinho morreu. E agora ela estava chorando copiosamente. Ela estava em cima do quarto dela, olhando para baixo. Ela viu que o jardineiro estava enterrando o seu cachorrinho. Ela chorava, e o avô estava de longe olhando ela. O avô chega perto dela, abraça ela, acalenta, fala o seguinte: minha filha, deixa eu te mostrar uma outra janela. Ele conduz a netinha para uma outra janela, e chega lá, ele abre a cortina, abre a janela, e fala para ela: está vendo aquelas rosas amarelas ali, bonitas? Foi você que ajudou a plantar, ajudou o vovô a plantar, está vendo? Ela falou: estou vendo. Aí ele falou: olha como ela é tão bonita, como ela é tão... ela embeleza o nosso jardim. Aí esse caminhozinho faz assim: minha vovô, mesmo, né? Aí esse caminhozinho fala assim: vovô, eu estou vendo abelhas. Ele falou: pô, você está vendo as abelhas quando elas estão brincando com as rosas amarelas? Vovô, eu também estou vendo aquelas borboletas lindas, vovô. Ele falou: pois é, está vendo como é lindo? Aí ele faz uma boa aplicação, fala assim: minha netinha, vem cá, deixa eu falar aqui contigo. Quando minha filha crescer, que você passar por muitas frustrações na vida, desesperança, saiba de uma coisa, que sempre existe uma outra janela que você pode olhar. Não precisa você ficar olhando para o cachorrinho. Abra a sua vida para uma outra possibilidade e encontre no seu próprio quintal alegrias que vão minimizar as frustrações das árvores cortadas da vida. Eu termino falando para você o seguinte: não fica olhando para o cachorrinho que morreu. Jogaram terra. Eu era rico, eu era feliz, eu tinha tudo. Não, esquece. Paulo falou o seguinte: eu me esqueço do que para trás ficou. Ele falou: eu prossigo para o alvo, prossigo olhando para frente. Então nós precisamos, a esperança sempre me leva a olhar para frente, em nome de Jesus. Diga assim comigo: a esperança sempre me leva a olhar para frente. Diga assim: eu vou olhar os jardins da vida e não os cachorrinhos mortos. Fique em pé em nome de Jesus. Quero chamar aqui o Felipe com sua equipe para a gente poder ministrar uma canção muito conhecida e muito profética em nome de Jesus.
Você pode fechar seus olhos agora. Estamos já no final do culto. Mas a gente não pode sair daqui hoje sem fazer algumas orações tão importantes. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, que quando nós estudamos, nós encontramos esperança nela. Que essa esperança, Pai, que nós possamos permanecer firmes numa direção que é o Senhor. Firmes na confiança de que nós temos uma promessa sobre nós. E que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não vão deixar de ser cumpridas. Nós pedimos agora, Pai, uma injeção de esperança em cada um. Nós temos pessoas aqui, Pai, que talvez precisem de esperança na vida sentimental. Que o Senhor possa gerar esperança nesse coração. Talvez uma esperança de prosperidade financeira, uma esperança de um casamento feliz, uma esperança de uma libertação do pecado, uma esperança talvez de uma vida profissional de sucesso. Seja qual for a ala da vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai, que essa esperança possa ser uma aliada dos nossos corações. Que possamos sempre abrir as janelas da vida e olhar para as flores, para as bênçãos, para as vitórias, para os milagres, para as coisas boas que nós já temos na nossa própria casa. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor agora juntos. Em nome de Jesus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Declara. Diga a esperança mais uma vez. A esperança para o ferido. Você pode cantar para você como mesmo, árvore cortada, com fé, marcado pela dor. E ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, ainda há esperança. há esperança pra você. Levante suas Ao mãos. cheiro das águas brotará como planta nova, florescerão, seus ramos se renovarão e não cessarão os seus frutos, e viverá ao cheiro das águas brotará. Aleluia! Como planta nova, florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Levante suas mãos ao céu. Diga assim: Espírito Santo, mesmo que eu fui cortado, eu declaro que eu já sou uma árvore nova, um rebento novo, um galho novo, uma árvore nova, frutífera. Diga assim: Satanás, fala com fé agora: Satanás, aquilo que você me tirou, eu declaro agora que eu já tenho de volta o dobro, porque o Senhor prometeu, e eu recebo pela fé, pela esperança,
viva dentro de mim. Diga assim: eu já sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Aplauda Ele, aleluia. Glória a Deus.